Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma pintura Bauer com o novo Bauer nessas peneiras de palha. Essas peneiras são super decorativas e bem típicas aqui de Minas e eu acho que elas dão um belo quadrinho, essas inclusive já vêm com uma alcinha para a gente pendurar. Então, a ideia é fazer essas peneiras, né, e usá-las como enfeites na decoração. E eu escolhi para pintar, né, os motivos do novo Bauer, que é o Bauer da Mantiqueira, como eu chamo. E vou mostrar para vocês em passo a passo como fazer uma delas. Bom, vamos lá começar. Eu peguei um risco que eu já tinha medido o tamanho da peneira e fiz o risco no papel vegetal, né? Você pode utilizar riscos que você encontre na internet, tenho no meu livro da Pintura Bauer, eu tenho riscos, apostilas também. E aí, o mais difícil, no caso aqui, vai ser passar o risco para a peneira, porque como ela é maleável, né, macia, molinha, e ela afunda, você tem que fazer uma pressão assim bem forte, segurar mesmo o papel vegetal colocando o carbono embaixo e fazer uma pressão bem forte com um boleador, tá? Uma ponteira de metal, que é para o risco ficar visível. Aqui no vídeo talvez vocês nem vejam muito bem, mas eu fiz o risco de uma forma que eu conseguia enxergar. Bom, depois de riscar a peneira, vocês não estão vendo aí, mas o risco está aqui. Eu parti para o preparo, né, que é a aplicação de uma base de PVA branco de fundo. E por que eu apliquei essa base? Para realçar, para reforçar o risco, né, para marcar melhor o risco e também já dando um fundo na pintura, né, que a palha ela recebe super bem a tinta. Eu vou trabalhar com acrílicos decorativos foscos e ela vai receber super bem, mas o fundo branco vai ajudar a visualizar melhor o desenho e a fixar melhor as cores. Então agora eu vou com pincéis redondos aplicar o PVA branco em todo o motivo. Bom, ficou pronto e agora sim, vamos lá partir para a pintura. Antes de começar, eu vou acrescentar uns detalhes que não estavam no risco original, mas que eu acho que vão compor melhor o motivo. Então, com a tinta branca, um pincel redondo, eu vou fazer uns detalhes aqui embaixo e vou pintar depois esses detalhes também. Bom, aqui estão as cores que eu escolhi da paleta da Mantiqueira, que são tons mais pastéis, né, mais suaves. E eu vou começar a pintura por essas florzinhas do campo, utilizando um tom de rosa. É claro, eu misturei laca rosa com branco e com um pincel redondo bem fininho eu vou pintar. Na sequência, eu vou pintar as tulipas com azul, o miolo da margarida com amarelo. Vou reforçar as pétalas da margarida com branco, só que agora eu estou trabalhando com a Decorfix Fosca, tá? Não estou usando mais a tinta PVA. A tinta Decorfix Fosca é uma tinta acrílica de acabamento fosco muito usada na pintura Bauer.
Vou continuar pintando os fundos de todos os motivos. Então, essas flores maiores eu estou usando vermelho. E todas as cores aqui de fundo, elas estão suavizadas com branco. São tons mais pastéis. Né? E depois eu vou continuar a pintura dos motivos com suas cores mais intensas. Bom, terminada essa primeira aplicação de tinta, eu dou uma olhada, né? Vejo se está tudo bem coberto, se tem algum detalhe que ficou faltando. E aí, nessa hora, eu observo bem, né? Depois que as tintas já estiverem secas, como ficou a cobertura. Se eu perceber que alguma cor não cobriu o suficiente, eu vou lá e aplico uma segunda demão. Agora, com um pincel mais fininho e um tom de verde mais intenso, eu vou fazer os filetes, os detalhes, os galinhos que saem das flores e das folhas. Essa etapa é importante. Antes de começar a pintar as flores, eu vou detalhar melhor as folhas. Depois de pincelar as folhas com uma tonalidade contrastante, que pode ser, em alguns casos, mais escura ou mais clara, para dar volume nessas folhas de baixo, por exemplo, eu usei um tom mais claro. Aí eu vou pegar uma cor de verde ainda mais escura e um pincel liner para fazer os filetinhos, que são aqueles galinhos, né? Aqueles pequenos arabescos que saem do arranjo das folhas, das flores, né, e que definem os elementos. Então, aí sim, com o pincel liner, que é um pincel bem fininho, eu vou fazer esses detalhes. Na sequência, eu vou começar a definir as flores. Vou começar por essas florzinhas do campo cor-de-rosa, com o pincelzinho número 1 e a cor vinho, eu faço a sombrinha que sai do miolo. E depois eu vou pintar o miolinho em amarelo. Aí eu faço o miolo da margarida, que é essa flor central, eu vou dar volume para ele aplicando amarelo mais claro em cima e o laranja embaixo. Isso vai dar volume para o miolo da margarida. Agora eu vou partir para a pintura das tulipas, né? As tulipas, elas têm uma base que sai aqui do galinho mais escura. Então, aí eu vou pegar o azul escuro, né? Mais escuro, com um pincelzinho liner e vou fazer pinceladas paralelas que vão dar esse volume para as tulipas.
Agora eu vou fazer bolinhas com marrom escuro no centro da margarida, uma para cada pétala. Isso vai ajudar a definir melhor a margarida. E eu uso bolinhas também para definir as tulipas, né, para marcar cada uma das pétalas das tulipas que tem a luz em branco também. Essas flores vermelhas, elas vão ganhar volume da mesma forma. Eu vou começar aplicando o vermelho mais escuro na base, que sai do cálice da flor, e vou aplicar o vermelho mais claro, né, misturado com branco, na ponta. Essas pinceladas vão definindo e dando volume para as flores. Depois, eu vou fazer os detalhes em branco, que são essas pinceladas laterais. Essa flor parece um coração. Na sequência, eu estou mostrando aqui a pintura da flor central, que é essa flor rosa. Eu tinha feito apenas o fundo num rosa bem clarinho. Agora eu estou definindo cada uma das pétalas usando tons de rosa diferentes. Eu sempre combino 2 tons de rosa, um mais claro e um mais escuro, para dar assim um volume. A ideia é sempre dar volume para as flores, quando a gente mistura tons claros e escuros. E eu já reservo o centro da flor onde eu vou fazer o miolo. Eu fiz as pinceladas em branco em volta das pétalas, usando um pincel redondo, né, número 2, e essas pinceladas definem melhor o formato das pétalas. Agora eu estou pintando o centro da flor, já estou usando um tom diferente aqui para o centro, ao invés de rosa eu estou usando tons de vermelho. E vou fazer sempre aquela pincelada mesclando tons claros e escuros para dar volume. Agora, essa flor rosa, eu vou definir melhor as pétalas fazendo a sombra com pinceladas na cor vinho, usando um pincel liner bem fininho, que sai do centro para as bordas.
O detalhe central do miolo dessa flor é feito com bolinhas em amarelo, um amarelo misturado com branco, que vão ser feitas com uma ponteira, um boleador em volta de todo o centro da flor. Na parte bem central do miolo, eu faço uma bolinha aí sim com pincel, com a cor vermelho. Como vocês podem ver nessa pintura do Novo Bauer, as flores são bem decoradas. Elas têm contornos, têm grafismos tracejados e eu completo os motivos com bolinhas. Eu adoro fazer essas bolinhas, elas ficam em volta das flores, ao redor das pétalas, entre as flores diferentes, entre as folhas. As bolinhas ajudam a compor, né, a fazer a composição ficar mais harmônica, preenchendo aqueles espaços que poderiam estar vazios. Bom, terminada a pintura, né, eu vou deixar secando. Em geral, de uma tarde para a noite ou de um dia para o outro, ela seca. Partir para o acabamento. Depois de bem seca a pintura, você deve aplicar uma demão de verniz fixador em spray, o verniz fosco. Aqui eu estou só demonstrando, tá? Esse verniz tem que ser aplicado num lugar aberto, arejado, ventilado. A peça tem que ficar em pé, na vertical, e o frasco também. Esse verniz vai fixar a pintura, vai ajudar a proteger.
E você pode pintar outros motivos, como esses que eu estou mostrando aqui, para fazer uma composição, um arranjo bem bonito na sua casa, pintando em palha, que é um material diferente, com as flores da mantiqueira, do novo Bauer Malerai. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar aqui seu comentário. Eu sempre gosto de ler os comentários que vocês deixam. E me sigam lá no Instagram do Bauer, da Cris, onde eu mostro muitas outras ideias de pintura Bauer como essa. Espero que vocês gostem e continuem por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!